professor Almir aqui novamente, tá? Dando continuidade nos nossos estudos aqui do Direito Digital. Esse vídeo eu estou apresentando para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil na internet. Um pequeno alerta para os meus alunos aqui. Quando eu ministrei essa aula, nós ainda estávamos sob o efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi justamente na semana em que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a responsabilidade dos provedores de internet. Tá? Então, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês já está atualizado de acordo com a decisão do Supremo, mas infelizmente, na aula que nós demos, os slides acabaram sendo um pouquinho diferentes, eu já os adaptei, né? E a minha orientanda, a Ana, ela acabou que fez um estudo, tudo, nós tivemos uma aula só para isso. Agora eu vou falar sobre a responsabilidade civil da internet já com o material atualizado, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a responsabilidade civil da internet, né, nós temos que a responsabilidade civil visa reparar os danos que foram causados a terceiros pelos atos dolosos ou culposos de alguém. Pode ocorrer por atos lícitos ou por atos ilícitos, depende da previsão legal. Nós já vimos isso. O Código Civil divide responsabilidade civil em responsabilidade civil subjetiva, aquela que exige culpa, que na maioria das vezes os provedores de conteúdo têm essa responsabilidade, e a responsabilidade objetiva, que é aquela responsabilidade civil onde não se vê culpa. Bom, a responsabilidade pode envolver tanto os usuários da rede, da internet de uma forma geral, que pelos seus atos na internet podem se responsabilizar, os provedores de conteúdo, os provedores de conexão e as plataformas digitais também podem ser responsabilizados. Então nós vamos ver aqui essa gama toda de responsabilidades. Esse tema hoje é um tema bastante polêmico, ele ainda está em evolução, tanto é que nós tivemos uma decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal, e ele exige bastante atenção no nosso estudo, porque as coisas estão realmente se modificando. Talvez daqui a um ano esse vídeo já esteja desatualizado. Bom, o Marco Civil da Internet estabeleceu algumas regras específicas para a responsabilização dos provedores de aplicação, ou provedores de conteúdo, se a gente quiser falar assim também. Esses provedores, eles possuem uma imunidade relativa em relação ao conteúdo que foi gerado por terceiros, porque basicamente eles são um instrumento. Então são os terceiros que os alimentam. Por isso que a imunidade deles é relativa. E eles possuem uma responsabilidade subjetiva em virtude disso. Por isso que nós temos então que a responsabilidade desses provedores de conteúdo ela é sempre subjetiva e não objetiva, pela teoria do risco. Então é importante a gente dizer isso. O provedor pode ser responsabilizado apenas se ele deixar de retirar esses conteúdos que deveriam ser retirados da rede. O Supremo Tribunal Federal, como a gente já falou para vocês, em 2025, agora, nesse ano de 2025, ele entendeu que exigir uma ordem judicial específica para responsabilizar civilmente os provedores por conteúdos de terceiros não oferece a total proteção suficiente para os direitos fundamentais que deveria. E aí o Supremo Tribunal Federal mudou a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que determinava que os provedores deveriam ser notificados por ordem judicial, entendendo basicamente que os provedores de conteúdo, por divulgação de um conteúdo ilícito e pelo uso de redes artificiais de disseminação de conteúdo danoso, eles também podem ser responsabilizados independente de notificações. Então, nós podemos entender que essa decisão, de forma bem resumida, claro, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal entende que não depende de notificação para a exclusão de conteúdo desses provedores. As tentativas de golpe de Estado ou abolição do Estado Democrático de Direito, terrorismo, indução ao suicídio ou automutilação, discurso de ódio racial, discurso de ódio religioso, sexual, de ódio de gênero ou contra mulheres de uma forma geral, pornografia infantil, crimes sexuais contra vulneráveis e tráfico de pessoas. Então vamos lá. Todas as vezes que esse conteúdo estiver circulando na rede, é responsabilidade dos provedores de conteúdo excluir isso automaticamente. Como se fosse uma censura particular.
né? Então eles não vão permitir que esses conteúdos se disseminem. Eles têm a obrigação, de acordo com o Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, de impedir esses conteúdos de circular. Tá? E continua sendo exigida a notificação judicial para outros delitos, por exemplo, como o crime contra a honra, né? Aí depende, nesse caso, de uma notificação judicial. É possível fazer notificação extrajudicial nesse caso? Sim, também. Tá? É claro que aí vai depender do provedor, né, atender, mas é possível, em caso de outros delitos, notificação extrajudicial também. Tá? E a notificação extrajudicial, nesse caso, ela é só uma complementação, né, só uma informação, uma responsabilidade daquele que sofreu o dano de ter informado para o provedor de conteúdo. Ele vai entender se ele continua ou não, né, a manter aquele conteúdo no ar. Tá? E o que nós já temos com relação à notificação extrajudicial ser válida, independente da notificação judicial, é em casos de reincidência, né, desses delitos. Aí sim, né, nesses casos julgados já sobre determinados delitos, sobre determinados atos, aí a notificação pode ser simplesmente extrajudicial. Tá? Então, prática de delitos, uma situação eventual, por exemplo, eu, professor Almir, alguém divulga na internet um crime contra a honra, me injuria, né, causa injúria contra mim, né, na internet. Tá? Nesse caso, eu posso fazer uma notificação extrajudicial para o provedor de conteúdo? Posso. Tá? Só que, nesse caso, ele não é obrigado a retirar. Tá? Apenas com ordem judicial ele vai ser obrigado. Agora, se nós já tivermos uma ação reiterada, né, uma ação reincidente, aí nesse caso basta apenas uma notificação extrajudicial. Ou condutas reincidentes, né, de uma forma geral, já definidas pelo Poder Judiciário. Nós temos nesses casos, então, todos, em virtude dessas responsabilizações, a possibilidade de fixação de dano moral na internet, né, vai ser uma presença marcante no ambiente digital, né, porque considerando a rápida propagação de todos esses conteúdos lesivos, né, então é possível fixar dano moral. Né. Essa situação de exposição na internet indevida de dados pessoais, de imagens íntimas, de difamações, né, de cyberbullying, por exemplo, discursos de ódio, cancelamentos, tudo isso, aquele que foi vítima tem o direito a recorrer, né, ao judiciário pedindo uma indenização por dano moral. E aí, quem vai ter que pagar esse dano moral? Falou, depende, né? O ofensor é o responsável. Fica sob a responsabilidade do provedor de internet informar os dados desse responsável, né, desse ofensor, e de retirar, né, esses conteúdos do ar. Se o provedor de internet não retira esses conteúdos do ar, aí sim ele também pode ser responsabilizado por negligência. Tá? Então esse é um dos grandes desafios que nós temos, né, hoje no ambiente virtual, especificamente essa identificação de autores. Né? Isso é que eu acho que é a questão mais delicada. E outra questão também importante, quando envolve toda essa disseminação de informações, é o direito ao esquecimento. Tá? O direito de não deixar que fatos pretéritos, né, fiquem eternamente acessíveis online. Né? Essa é uma questão bastante polêmica aqui no Brasil. Por quê? Porque nós já tivemos decisões na Europa, né, reconhecendo o direito ao esquecimento, mas aqui no Brasil, né, o direito ao esquecimento foi entendido como não compatível à Constituição, tá? Como entendido como manter essas informações como liberdade de expressão, liberdade ao direito de informação. Tá? Então prevalece o entendimento que não pode ser exigido o apagamento, né, para a gente falar assim sobre o esquecimento, né, de fatos verídicos e de interesse público. Tá? Então, nesses casos, quando nós temos fatos verídicos e interesse público, é permitido manter todos os conteúdos durante bastante tempo na internet. Né? E nesse caso também há a possibilidade de responsabilização, né, em casos de abuso, né, de situações de sensacionalismo, violação à dignidade, porque as pessoas podem pegar vários fatos verídicos, pretéritos, né, descontextualizá-los, usá-los de forma maliciosa. Então, isso inclusive pode gerar, né, direito a dano moral. E hoje uma das coisas mais recentes que nós estamos tratando é sobre a inteligência artificial. Né? Essas decisões automatizadas que acabam afetando os indivíduos, né? Como, por exemplo, análise de crédito, admissão de funcionários, né? Publicidade direcionada. Né? Tudo isso também já está dentro de um novo escopo da responsabilidade civil, né?
sobre a inteligência artificial, até porque ela pode gerar algumas situações de discriminação algorítmica, né? A IA ela vai reproduzir preconceitos que eventualmente forem informados para ela, né? Nos seus parâmetros. Isso pode gerar situação de discriminação algorítmica. Tá? E hoje, quando a gente fala de responsabilidade civil de inteligência artificial, aí nós teríamos, na aplicação da inteligência artificial e dessas situações danosas, uma situação mais próxima da responsabilidade civil objetiva. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!